Pela graça sois salvos. Efésios 2, verso 8. Outros atributos divinos são manifestados na salvação. A sabedoria de Deus concebeu o plano. A onipotência de Deus executa em nós a obra da salvação. A imutabilidade de Deus preserva e a leva adiante. Na verdade, todos os atributos de Deus são demonstrados na salvação de um pecador. Mas, ao mesmo tempo, o texto é mais preciso, já que a graça é a fonte da salvação e é mais completamente notável. A graça deve ser vista em nossa eleição, pois há um remanescente de acordo com a eleição da graça, e se é pela graça, então não é pelas obras, diz o apóstolo Paulo. A graça é manifestadamente revelada em nossa redenção, pois você sabe que há na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e é absolutamente inconcebível que qualquer alma tenha merecido a redenção pelo precioso sangue de Cristo. O mero pensamento é abominável a toda mente santa. Nosso chamado também é pela graça, pois Ele nos salvou e nos chamou com santo chamado, não de acordo com as nossas obras, mas de acordo com o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, é o que diz Paulo. Pela graça também somos justificados, pois várias e várias vezes o apóstolo insiste nessa grande e fundamental verdade de Deus. Não somos justificados diante de Deus por obras de nenhum tamanho ou grau, mas pela fé somente. E o apóstolo nos diz, é pela fé para que seja segundo a graça. Vemos um fio de ouro da graça que atravessa toda a história do cristão, desde sua eleição antes de todos os mundos até seu ingresso no céu de descanso. A graça o tempo todo reina pela justiça para a vida eterna, e onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não há um ponto na história de uma alma salva em que vocês possam apontar o dedo e dizer, nesse caso, ele é salvo pelo seu próprio mérito. Toda a bênção que recebemos de Deus vem para nós pelo canal do livre favor revelado para nós em Jesus Cristo, nosso Senhor. O orgulho está excluído, porque méritos estão excluídos. Mérito é uma palavra desconhecida na igreja cristã. Ela é banida de uma vez por todas. O nosso único brado de fundação até o topo são graça, graça a ela, como está em Zacarias 4, verso 7. Talvez o apóstolo seja mais sério aqui em insistir sobre essa verdade de Deus e em muitos outros lugares, porque este é o ponto que o coração humano se levanta contra a maior objeção. Todo homem, por natureza, luta contra a salvação pela graça. Mesmo que não tenhamos nada de bom em nós mesmos, todos nós pensamos que temos. Apesar de termos quebrado a lei inúmeras vezes, temos perdido todo o direito de receber o direito divino, ainda somos orgulhosos o suficiente para imaginar que não somos tão maus como os outros, que há algumas circunstâncias atenuantes em nossas ofensas e que podemos, em alguma medida, apelar para a justiça, assim como para a compaixão de Deus. Por isso o apóstolo coloca de forma tão firme, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que nenhum homem se glorie. A afirmação do texto quer dizer apenas isso, que todos precisamos ser salvos, salvos dos nossos pecados e salvos das consequências deles. E que se somos salvos, não foi por causa de nenhuma coisa que nós fizemos. Quem entre nós, ao olhar para o próprio passado, ousaria dizer que mereceu a salvação? Também não somos salvos por causa de alguma obra futura que ainda seria feita por nós e que Deus viu. Não fizemos barganha com Deus que lhe daremos tantas obras por tantas misericórdias. Ele também não fez nenhum pacto conosco dessa natureza. Ele livremente nos salvou, e se o servirmos no futuro, como confiamos que iremos, com todo o nosso coração e alma e força, ainda assim não teremos espaço para nos gloriarmos, porque nossas obras são operadas em nós pelo Senhor. O que temos que não recebemos? Somos salvos não por causa de circunstâncias atenuantes com respeito às nossas transgressões, nem porque somos excusáveis por causa da nossa juventude ou ignorância, ou por nenhuma outra causa. Não somos salvos porque há alguns pontos bons em nosso caráter que não foram menosprezados, ou algumas esperançosas indicações de melhoras no futuro. Ah não, pela graça sois salvos. Esta afirmação clara e sem ressalvas varre toda a suposição de qualquer merecimento de nossa parte, ou qualquer pensamento de mérito.
Não é um caso de um prisioneiro na cela que alega não culpado e que escapa porque é inocente. Longe disso, pois somos culpados além de qualquer questionamento. Nem é um caso de um prisioneiro que alega culpado, mas ao mesmo tempo menciona certas circunstâncias que tornam a sua ofensa menos hedionda. Longe disso, pois nossa ofensa é hedionda até o último grau e nosso pecado merece a máxima ira de Deus. Nosso caso é de um criminoso confessando sua culpa e sabendo que merece a punição, oferecendo nenhuma atenuação e nenhuma desculpa, mas lançando-se sobre a misericórdia soberana absoluta do juiz, rogando-lhe pelo amor de Deus que olhe para a sua miséria e o poupe em compaixão. Paramos diante de Deus como criminosos condenados quando vamos a Ele por misericórdia. Não estamos em estado de provação, como alguns dizem. Nossa aprovação acabou. Nós já perdemos, já estamos condenados, e nosso único rumo é nos lançar sobre a soberana misericórdia de Deus em Jesus Cristo, sem proferir uma sílaba de reivindicação, mas simplesmente dizendo: misericórdia, Senhor, eu imploro, misericórdia merecida, de acordo com a sua bondade e graça em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos. Isso é verdade sobre todo santo na terra e de todo santo no céu. Totalmente verdade e sem uma única sentença de ressalva. Nenhum homem é salvo, exceto pelo resultado do livre favor da misericórdia soberana de Deus, não por mérito, não por quitar a dívida, mas inteiramente e totalmente porque o Senhor terá misericórdia de quem Ele tiver misericórdia. E Ele quer conceder o seu favor para os indignos filhos dos homens que Ele livremente escolher. Esta grandiosa doutrina deve inspirar esperança a todo pecador. Se a salvação é totalmente um livre favor e graça de Deus, então quem entre nós se atreve a desanimar? Quem neste lugar seria tão perverso para sentar-se em mau humor e dizer: é impossível que eu seja salvo? Pois primeiro, meus irmãos, se a salvação é somente por misericórdia, está claro que nosso pecado não é de forma alguma um impedimento para a salvação, para a nossa salvação. Se fosse por justiça, nossa transgressão da lei tornaria a nossa salvação completamente impossível. Mas se Deus tratar conosco sobre outra base completamente diferente e disser: eu os perdoarei livremente, essa mesma promessa pressupõe pecado. Se o Senhor fala em misericórdia, essa mesma palavra dá por certo que somos culpados, ou então não haveria espaço para misericórdia de forma alguma. A própria afirmação de que somos salvos pela graça implica que nós somos objetos aptos para a graça. E quem é objeto apto para a graça, senão os culpados, os miseráveis, os condenados que só merecem a ira infinita de Deus? Ó alma dos homens, a lei fecha suas bocas e os faz silenciosamente admitir que são culpados diante de Deus. Mas o Evangelho abre a boca do mundo declarando: Cristo morreu pelos ímpios, e Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Se a misericórdia entra em campo, o pecado é engolido em perdão. E a indignidade deixa de ser uma barreira para o amor. Isto não é claro e reconfortante? Agora, observe que isto previne o desânimo que possa se levantar em qualquer coração por causa de algum pecado em especial. Eu encontro com muitos cujo terror da consciência surge de um crime em particular. Se eles não tivessem cometido este pecado carmesim particular, considerariam que poderiam ter sido perdoados, mas agora estão em um caso terrível. Certamente, eles dizem, esse pecado, como um parafuso de ferro, rapidamente fechou os portões do céu para mim. E ainda isso não pode ser assim se a salvação é pela graça. Qualquer que seja o pecado, sua grandeza servirá apenas para ilustrar a grande graça de Deus. Misericórdia merecida pode perdoar um pecado, assim como outro, se a alma for levada pelo Espírito Santo a realmente confessá-lo. Se Deus agir na regra do mérito conosco, então nenhum pecado seria perdoável sob nenhuma circunstância. Mas aquele que trata conosco pelo meio da graça pode passar por qualquer ofensa pela qual realmente fomos levados a buscar perdão. O grande pecador é um objeto bastante apto para uma grande misericórdia. Aquele que tem pouco pecado pode, por assim dizer, extrair pouca misericórdia de Deus para pagá-lo. Mas aquele que é culpado de um grande pecado, coroado e condenado pecado, é a ele a quem a altura e a profundidade da misericórdia divina podem ser demonstradas. E se eu falo com alguém assim hoje,
eu olharia para ele com alegria nos olhos. Pesaroso como ele está, estou grato por encontrar um assim. Você é uma rara plataforma na qual o amor do meu Senhor pode ser exibido, porque você sabe que é um pecador completamente perdido. Você não é nada mais do que uma folha escura para expor o brilhante diamante da graça do meu Mestre. Sua impureza irá apenas ilustrar a virtude do seu precioso sangue, e seu pecado carmesim, por se render por um momento ao precioso sangue, apenas saberá quão grande é seu poder para salvar. Está claro também que se o desânimo do pecador surge da longa continuidade, multiplicidade e grande agravamento dos seus pecados, não há motivo para isso. Pois se a salvação é por pura misericórdia apenas, por que Deus não poderia perdoar 10.000 pecados, assim como perdoa um? Você diz, eu vejo porque ele não deveria. Então você vê mais do que é a verdade, pois uma vez que vem para a graça, você tem acabado com fronteiras e limites. Saiba, além disso, que os pensamentos dele não são seus pensamentos. E assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os pensamentos dele mais altos que os seus pensamentos, e os caminhos dele mais altos que os seus caminhos. Apagar 10.000 pecados é para ele nenhum esforço da graça, pois ele é grande em benignidade. Ele vem perdoando os filhos dos homens desde que o primeiro pecador cruzou o limiar do paraíso, e ele se alegra em fazê-lo. Então, culpados, eu vejo na multidão dos seus pecados tanto mais espaço para o Senhor exercer seu glorioso atributo da misericórdia. Se ele se alegra em apagar um pecado, então ele se alegra 10.000 vezes mais ao apagar 10.000 pecados. Se você olhar sob essa luz, embora as suas transgressões sejam tantas quanto os cabelos na sua cabeça, ou como as areias da praia, você não precisa em nenhum momento pensar que você é lançado longe da esperança. A misericórdia do Senhor é um mar que não pode ser enchido, embora montanhas de pecados sejam lançados no seu meio. É como o dilúvio de Noé, que cobre tudo e afoga até os topos das montanhas dos pecados que desafiam os céus. Eu desejo falar agora com os corações daqueles que estão com problema e buscando misericórdia. E para eles eu digo, você vê que se salvação é somente pela graça, então a depravação da sua natureza não se cala em desespero. O que, embora a sua natureza é inclinada para o pecado, e especialmente inclinada para alguns pecados particulares, e o que importa se você é naturalmente nervoso ou impulsivo, por exemplo? E o que importa se você é orgulhoso e cobiçoso? E o que importa se você está em sua disposição natural, cético ou sensual? Ainda assim, a partir da graça de Deus, a esperança flui mesmo para você. Se o Senhor for tratar com você de acordo com sua constituição e natureza, então seria uma causa sem esperança para você. Mas se ele o abençoar, não porque você é bom, mas porque você precisa ser abençoado, se ele olhar para você em misericórdia, não porque você é bonito, mas porque você está doente de morte e corrompido e precisa ser curado e limpo, se é a tua miséria e não o teu mérito que ele considera, então você ainda está na terra da esperança. Não, homem, não deve importar o quão caído você esteja, você ainda pode ser levantado. Porque o Senhor não deveria pegar o mais depravado e abandonado e obstinado entre nós e renovar sua natureza e fazer dele um milagre da graça? Não exaltaria a sua misericórdia se ele fizesse dele o oposto do que ele é hoje e o oposto do que ele merece? E se ele o fizer brando de coração, santo em espírito, devotado em caráter, ardente no amor e fervoroso na oração? Ele pode fazê-lo. Glória ao seu nome, ele pode fazê-lo. E agora que ele trata conosco em graça, vamos esperar que ele vá fazê-lo soberanamente com quem ele quiser, e nós pregaremos ousadamente. Lembre-se também que qualquer inaptidão espiritual que possa existir não deve excluí-lo de uma esperança, já que Deus trata conosco com misericórdia. Eu escuto você dizer, eu acredito que Deus pode e salva, mas eu sou tão impenitente. Sim, e eu digo novamente, se você fosse depender nos termos da sua dívida com Deus, seu coração duro fecharia as portas da esperança. Como ele poderia abençoar um miserável como você é, cujo coração é um coração de pedra? Mas ele trata com você inteiramente sobre outro fundamento, a saber, sua misericórdia, porque eu ouço ele dizer, pobre pecador de coração duro, eu terei pena de você e tirarei seu coração de pedra e te darei um coração de carne. Você diz, não consigo me arrepender.
Eu conheço a criminalidade desse triste fato. É um grande pecado não ser capaz de se arrepender. Mas então o Senhor não te olhará a partir do que você deveria ser, mas Ele considerará o que Ele pode fazer de você. E Ele te dará arrependimento. Seu filho não foi para o céu, exaltado nas alturas, para dar arrependimento e remissão de pecados? Não é o que está escrito na Bíblia? Ele pode dar isso soberanamente. Eu ouço você confessar que não pode crer. Agora, a sua falta de fé é uma grande maldade, sim, uma grande maldade. Mas o Senhor está tratando com você nos termos da graça. Ele diz: eu te darei fé, pois fé não vem de vós, ela é um dom de Deus. Ele opera a nossa fé em nós e tem piedade de nós e tira o coração incrédulo e nos dá um coração manso, um coração crente na presença da cruz de Cristo. Embora eu fosse sombrio como o diabo, com pecados passados e vil com depravação inata, ainda, se a misericórdia do Senhor olhou para mim, não poderia Ele perdoar o passado e mudar minha natureza e me fazer como um resplandecente serafim, como Gabriel, diante do seu trono? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Ó pecador, que porta de esperança pode ser aberta para você nesta verdade de Deus? A salvação é inteiramente pela graça. E agora, para resumir tudo em uma palavra, não há imaginável circunstância ou incidente ou qualquer coisa conectada com o homem que possa excluí-lo da esperança se ele buscar perdão através do sangue salvador, do sangue do Salvador Jesus Cristo. Quem quer que você seja e o que quer que você tenha feito, a graça pode vir e te salvar. Eu digo novamente, se o seu caráter é o problema em questão, você é um homem perdido. Se seu poder de consertar o seu caráter é o ponto principal do negócio, você é um homem perdido. Mas se a graça que perdoa e o poder que conserta ambos vem de Deus, por que você deve ser um homem perdido? Por que a prostituta deve perecer? Por que o ladrão deve perecer? Por que o adúltero deve perecer? Por que o assassino deve perecer? Deixe o perverso abandonar seu caminho e o injusto os seus pensamentos, e deixe-o voltar para o Senhor, e Ele terá misericórdia dele, e ao nosso Deus, pois Ele é grandioso em perdoar. Você tem amontoado os seus pecados, mas Deus amontoará as suas misericórdias. Você tem altamente agravado suas transgressões. Você tem pecado contra a luz e o conhecimento. Você tem feito mal com ambas as mãos avidamente. Mas assim diz o Senhor: eu apaguei como uma nuvem espessa suas transgressões, e como uma nuvem seus pecados. Retorne para mim, pois eu te remi. Vem agora e arrazoemos, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como a escarlata, eu os tornarei brancos como a neve. Embora eles sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Assim, muito sobre a primeira declaração, esta doutrina deve dar esperança para o pecador.